Pessoal, na prática de Ashtanga existe duas abordagens de aula, duas formas de didáticas. A primeira é a mais conhecida, como todo mundo já deve ter tido alguma experiência em sala de aula de yoga, que vem a ser o que nós chamamos de aula guiada, ou seja, todos os alunos praticam e fazem os asanas e os vinyasas, que são os movimentos junto com as respirações, dentro do comando do professor, ok? Ou seja, um grupo fazendo tudo igual, de acordo com a voz de comando do professor. Dentro dessa concepção de aula guiada no Ashtanga, existe sim a que nós chamamos de aula guiada tradicional, que vem a ser no qual exige que o aluno já tenha uma certa familiaridade, ele já tenha um alcance em certo momento da série, então pressupõe que o aluno já tem uma certa desenvoltura na prática, né? Geralmente vai aí em torno do que nós chamamos lá de Marichasanas B, C, então pressupõe que o aluno já tem uma certa familiaridade. Mas existe sim, alguns professores eles dão algumas aulas guiadas, no que chama-se de introdutórias, para que os alunos possam se familiarizar um pouco mais. Porém, tradicionalmente falando, essa não é a abordagem correta de acordo com a Ashtanga. Dentro do método do Ashtanga, no qual o Patabhi Jois disseminou, a abordagem de se aprender a prática acontece dentro da segunda concepção, na segunda didática do método, que se chama Mysore Style. Mysore é a cidadezinha no estado de Karnataka, no sul da Índia, onde Krishnamacharya introduziu a prática para muitas pessoas, onde o Patabhi Jois aprendeu, onde o Patabhi Jois ensinou e aonde o seu neto Sharatji continua ensinando até hoje. Então por isso ficou esse título Mysore Style, ou seja, o estilo no qual é ensinado em Mysore. Qual é a peculiaridade dessa abordagem? Eu costumo dizer, para ficar fácil assim de entender, que é um personal em grupo, ou seja, é um grupo de alunos dentro de uma sala, porém cada aluno vai estar praticando dentro do seu tempo, dentro da sua capacidade e dentro da sua série, até o momento em que o professor manteve ali a prática do aluno. E assim, o professor ele vai dando diretrizes pessoalmente para cada aluno dentro de cada prática. Então, para uma pessoa que olha de fora, ela não entende muito a didática, porque cada aluno está num tempo praticando. Mas, na verdade, existe uma organização dentro dessa abordagem. Por quê? Porque quando o professor ele dá diretrizes pessoalmente para cada aluno, significa que ele respeita a capacidade de cada aluno, ou seja, cada aluno vai estar praticando literalmente o que cabe dentro do seu corpo, do seu tempo de maturidade na prática. Então, o método tradicional ensina que o aluno ele tem que aprender Ashtanga, ele tem que se introduzir no Ashtanga nessa abordagem Mysore Style, porque assim ele vai aprender primeiro as saudações ao sol, logo após ele aprende as posturas fundamentais, logo após ele pratica a série, porque a série do Ashtanga, digamos assim, a primeira, ela não começa no início da saudação ao sol. Existe toda uma estrutura que a gente pode falar em outro vídeo, mas uma prática, ela se constitui de etapas, e a série ela é uma etapa de uma prática, independente do nível da série, entendeu? Então, existem essas duas abordagens, que vem a ser a aula guiada, que o professor dá a voz de comando e os alunos seguem, e o tão conhecido Mysore Style, Mysore, prática Mysore, ou seja, que cada aluno vai estar dentro do seu tempo, e assim o professor ele pode dar uma atenção adequada e particular para cada aluno dentro de sala. Assim fica até mais fácil a didática. Eu costumo dizer que para quem olha de fora e não conhece, parece um caos, porque é uma sala com 30 alunos e cada um fazendo uma coisa. Mas para quem já está dentro, inserido na metodologia, a gente percebe que essa é a abordagem mais didática possível, no sentido de respeito ao corpo do aluno, porque assim cada aluno vai praticar num tempo, cada aluno vai praticar o que cabe, ou seja, o professor consegue dar a dose exata para cada aluno.
Agora, é claro que isso não é simples, né? O aluno não chega e já começa a praticar sozinho. Existe uma didática partindo do professor para ensinar gradualmente o aluno, para fazer com que gradualmente ele consiga construir uma prática que seja dele. Porque algo muito importante, num olhar mais profundo dessa abordagem, é que a proposta de trabalhar individualmente cada aluno faz com que o aluno monte uma prática que seja dele. E assim, naturalmente, ele não cria uma dependência do professor para praticar. Isso é muito importante, porque eu observo as práticas que se baseiam apenas em aula guiada, os praticantes eles ficam muito dependentes do professor para praticar yoga. Então, uma vez que não tem um professor, significa que não pratica yoga. E isso vai muito de encontro com o princípio básico da filosofia, porque a proposta da filosofia do yoga é que nós praticamos yoga independente de local, independente de ter um professor ou não, nesse sentido. Então, o professor ele é o nosso guia, ele vai nos ajudar a construir a nossa prática de asana, que vem a ser o nosso sadhana, ou seja, as nossas práticas diárias. Mas essas práticas, ou a nossa prática, ela não tem que estar diretamente dependente de um professor. Ou seja, é muito normal, a maioria dos professores de Ashtanga não tem um professor na mesma cidade. Então, naturalmente, nós viajamos, vamos para a Índia uma vez por ano, de 2 em 2 anos, para praticar com o nosso professor e depois voltamos para poder ensinar os alunos, mas mantemos a nossa prática diariamente. Então, a proposta da prática de Ashtanga, e principalmente dessa abordagem mais freestyle, primeiramente é o respeito àquele corpo, o respeito ao aluno, é uma prática democrática, né? Então faz com que numa única aula alunos avançados, alunos intermediários e alunos iniciantes consigam praticar e desenvolver o método, e ao mesmo tempo cria-se um hábito de que a prática ela não depende diretamente do professor. O professor é o guia, é a pessoa que tem um olhar sensível de fora para te dar um feedback, para te ajudar, mas não necessariamente é a pessoa que você depende dele para continuar praticando. Então essa é a proposta, é a abordagem da prática. Ok? Até a próxima. Namastê.